Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos estudar dos versículos 6 a 14. Aqui Paulo vai relatar a experiência de Abraão com a fé. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, aqui nesse trecho que nós estamos estudando, falando sobre a experiência de Abraão, onde Paulo traz todo o relato da história de Abraão, do conhecimento de Abraão com Deus e do seu relacionamento através da fé, nós podemos ver com mais detalhes a história de Abraão com Deus, quando ele recebe a promessa de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12. No versículo 6 diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembramos, meu irmão, que na época de Abraão não existia Moisés, não existia o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E Abraão creu em Deus pela sua fé, somente pela sua fé. E depois, mais para frente, quando veio Moisés, que foi contada a história de Abraão e escrita no livro que seria a Torá do Antigo Testamento nosso, é a Torá dos judeus, né? Esse primeiro versículo aqui que fala que Abraão creu em Deus, nós podemos ver em Gênesis 12, versículo 1, que diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui, Abraão, em um contato direto com Deus, em um relacionamento íntimo com Deus, ele ouve a ordem de Deus, dizendo que era para ele largar tudo que ele conhecia, tudo onde ele estava se sentindo seguro, confortável, e seguir pela sua fé, que Deus mostraria para onde ele queria o levar, a terra a qual ele ia te dar. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembrando, meus irmãos, que nós sempre vemos, quando falamos sobre Abraão, ele é tratado como o pai da fé, justamente porque ele creu em Deus pela fé, não por lei, nem por nada, pela fé. Aqui fala assim, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui está dizendo que não basta você ser geneticamente, ou seja, você tem o sangue propriamente dito de Abraão correndo em suas veias para você ser considerado filho de Abraão. Se formos pensar biologicamente, a descendência de Abraão seria através do seu sangue.
Ou seja, todos, para serem filhos de Abraão, deveriam ser descendentes diretos, geneticamente, de Abraão. Mas nós estamos tratando de filhos espirituais, pois quando nos consideramos filhos de Deus, nós não estamos falando que nós temos o sangue de Deus, nós estamos dizendo que nós temos o Espírito de Deus. No versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ali em Gênesis 12, meus irmãos, tem uma para mim, é a passagem mais importante de toda a Bíblia e de toda a trajetória até os dias de hoje. Aqui fala o seguinte: em ti serão abençoados todos os povos. Está lá em Gênesis 12, versículo 3. É a promessa de Deus para Abraão. No versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então vemos aqui Paulo trazendo aos Gálatas todo o seu conhecimento rabínico, lembrando que Paulo, ele foi aprendiz de Gamaliel, um dos maiores fariseus da época. Ele tinha conhecimento das escrituras sagradas. Aqui, Gênesis 12, versículos 2 e 3. Se você entender só esses dois versículos desse capítulo específico do livro de Gênesis, você já conseguiu ir além de 99% de todos os crentes. Quer dizer o seguinte, aqui é Deus falando para Abraão, tá? É a promessa de Deus. De ti farei uma grande nação. Então ele está prometendo a Abraão que ele teria uma grande nação, seriam seus descendentes. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então aqui Deus fala que Abraão, ele seria patriarca de uma grande nação. O entendimento dos judeus é que ele teria muitos filhos de carne e osso com a sua esposa, que na verdade ele teve somente Isaac. Ismael ele teve também com uma escrava, que era Agar, que não vem ao caso nós ficarmos discutindo a história aqui agora. Mas no finalzinho aqui do versículo 2, Deus diz a Abraão assim, se tu uma bênção. Abraão, é para você ser uma bênção, é para você fazer o bem, é para você ajudar o próximo, é para você amar ao próximo. Seja tu uma bênção. No versículo 3, para concluir, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fala para Abraão, mais ou menos assim: Abraão, faz a sua parte, seja uma bênção para outras pessoas. Deixa comigo que quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo, e quem te abençoar, eu abençoo. Faz a sua parte. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não fala que serão benditos todos os seus descendentes judeus. Não fala isso. Fala todas as famílias da terra. Algumas pessoas têm um entendimento que é da terra de Israel. Mas não é da terra de Israel. É da toda a terra mesmo, o planeta Terra. Os filhos de Abraão, como Paulo está dizendo aqui em cima, são os da fé. Somos nós que cremos na promessa de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, na salvação pela graça através da fé. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A gente fala assim, poxa, mas Paulo está dizendo que as leis que Deus mandou eram uma maldição para o seu povo, que os judeus são amaldiçoados e que o Antigo Testamento
Lá em Deuteronômio, quando Moisés passou todas as leis que o próprio Deus enviou a ele, era uma maldição. Pois então vamos ler o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31. É só um trecho, se vocês quiserem buscar na Bíblia, para ler todo o capítulo e ter um entendimento. Nós vamos pegar aqui os versículos 24 a 26. Diz o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente todas as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Contra ti é contra o povo, é contra todos que não seguirem a lei. Então é por isso que diz que quem vive debaixo da lei está sobre a maldição da lei. Se você não cumprir, será condenado. Se você pecar, será condenado. Enfim, também não vem ao caso que nós não estamos discutindo agora Deuteronômios, mas sim Gálatas 3. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo sempre enfatiza, Paulo sempre prega, insiste: a salvação é através da fé, não é através de lei. Como eu já comentei anteriormente em alguns estudos, não teria sentido. Eu peco, então para me redimir do meu pecado eu vou lá e mato um carneiro. Se eu tiver 1000 carneiros, eu posso ter 1000 pecados. Porém, se eu não tiver nenhum carneiro, eu não posso pecar, que eu vou ser condenado. A gente sempre estuda na Bíblia e sabe que Deus é amor, porém Deus é justiça. Que tipo de justiça seria essa? Aqui nós temos uma referência ao profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: eis o soberbo, ou seja, é a pessoa que é arrogante, que ela acha que ela é dona de si. Sua alma não é reta nele. Ou seja, a alma dele não pertence a ele. Mas o justo viverá pela sua fé. Esse é um profeta do Antigo Testamento reafirmando que não é pela lei, é pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aqui é um contraste entre viver pela fé e viver pela lei. Está dizendo que se você crê que a sua salvação é através de seguir a lei, você vai buscar a sua salvação pela lei. Porém, você não vai ser justificado pelas obras da carne, pois não é isso que Deus espera. Você não tem merecimento de salvação. Você recebe a salvação por graça. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Mais uma vez, buscamos a referência de Deuteronômio 31, que acabamos de citar ali em cima. Quando diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quer dizer que Cristo veio para cumprir a lei. E quando ele morreu na cruz, a última palavra que ele disse foi: está consumado. Ou seja, a lei foi cumprida. O único homem que conseguiu cumprir integralmente a lei foi Cristo. E através do seu sangue é lavado os nossos pecados, e através da graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a nossa salvação. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, como nós vimos em Gênesis 12, 3, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos
pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, a Bíblia, ela sempre explica a Bíblia. Nós temos referências em todos os livros da Bíblia apontando para Cristo como Salvador. Que nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos, que nós possamos conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus que está na Bíblia. Mais uma vez eu reforço, a verdade não é o que eu estou falando, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia, peça discernimento, peça entendimento ao Espírito Santo e estude, reflita sobre a palavra de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.